bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que estejam nos acompanhando aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo com o nosso Notícias Comentadas e algumas coisas aí para serem de fato comentadas realmente, como, por exemplo, a Argentina segue aí firme e forte, de parabéns nos impactos, provocando aí o tremor da extrema-direita e principalmente do novo governo Milei, que querendo aí aprovar o seu pacotaço, né, de maldades e ataques contra a classe trabalhadora, se viu aí relativamente acuado, já que a população argentina não aceitou assim tão de bom grado como ele talvez tenha assim esperado. Estamos vendo aí multidões nas ruas da Argentina e manifestações, evidentemente, em localidades aí do interior do país, porém, independente aí da questão do número, temos que considerar o aspecto qualitativo dessas manifestações diversas contra as maldades do governo ultraliberal e de extrema-direita do presidente Javier Milei. Outra questão aí que chama a atenção, por falar em multidão nas ruas, parabenizar aí também a Alemanha, a população aí fazendo grandes protestos, grandes manifestações, justamente para para conter qualquer onda nazistoide, fascistoide que tenta se levantar novamente no país, ainda mais a Alemanha, que tem aí um passado muito triste com relação às políticas da extrema-direita e, de modo geral, não que os atuais e os últimos governos sejam aí lindos e maravilhosos, mas fizeram por onde, né, sempre evitar uma política que culminasse exatamente nesse extremismo direitista, que culminasse aí em políticas que sequer lembrassem, né, o que já foi outrora aí na Alemanha. Então, por essas e outras, a população está aí devidamente de parabéns por estar buscando fazer manifestações e mostrando todo o seu rechaço com qualquer tentativa da extrema-direita de crescer, né, politicamente e tentar novamente tomar o poder aí no país. Infelizmente, na Itália, parece que a coisa anda aí um pouco na contramão. Além de manifestações, de atos com a famosa saudação fascista, com a saudação nazista, entre outras organizações de ultradireita, lembrando os famosos camisas negras da era de Mussolini, a própria justiça italiana, se é que assim podemos chamar, né, justiça, entendeu que é democrático permitir que partidos, grupos, segmentos aí façam a saudação fascista, mesmo com todo o histórico negativo que isso teve para a Itália, mesmo tendo sido justamente os italianos, entre outros, que ao final da Segunda Guerra Mundial deram o recado pendurando o ditador fascista Benito Mussolini de ponta cabeça, mostrando e consagrando o que viria a ser, do ponto de vista institucional, o fim do fascismo na Itália. Pena que não foi o fim do fascismo do ponto de vista ideológico, não foi possível, infelizmente, enterrar de vez o fascismo, que ainda predomina em grande parcela, né, da mentalidade aí da população, não só italiana, mas de diversas outras partes do mundo. Essas e outras são questões aí que
nós do Mesa de Debate sempre propomos trazer aí, como o próprio nome diz, né, para o debate aí com os diversos grupos de esquerda sobre justamente como derrotar o fascismo, né, e como, além disso, atingir aí objetivos maiores como a consagração de uma política socialista. E claro que aí o socialismo pode divergir um pouco a depender do grupo, do segmento, da linha da qual nós estamos aqui falando. E por falar em linha, né, este dia, último domingo agora, dia 21, foi celebrado aí 100 anos sem Vladimir Lenin, o herói aí consagrado da Revolução Russa de 1917, de outubro de 1917, quando tiraram os traidores mencheviques do poder e estabeleceram finalmente um regime de fato com caráter proletário e com caráter socialista na Rússia, né, no então Império Russo, futuramente União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E claro, Lenin deixou aí o seu legado, enfrentamento junto com o aliado Trotsky, que bravamente lutaram contra todas as tentativas de derrubada desse novo governo, contra todas as tentativas de derrubada dessa nova forma de fazer política e, evidentemente, acabaram, infelizmente, sendo aí deixados um pouco de lado quando a burocracia stalinista acabou conseguindo, né, infelizmente, colocar as suas asas de fora e tomar aí o poder e as políticas do país para si. Mas, como eu disse, isso são questões aí a serem conversadas, a serem justamente debatidas entre os diversos movimentos de esquerda. E, finalizando, trazer aqui Ai, Jesus, eles não desistem, né? O MBL a coisa tá ficando patética num nível que, olha, eu já não sei nem mais o que falar, o que pensar, o que ver. Agora vocês olham aí, por exemplo, o vereador Rubinho Nunes, justamente ele aí que quer virar uma espécie de inquisidor do padre Júlio Lancelotti, que viu aí a CPI dele acabar meio que em frangalhos, quando, entre aspas, perceberam as reais intenções do vereador para com essa CPI. E claro, o Kim Kataguiri, né, deputado federal aí e principal nome, principal figura, líder do Movimento Brasil Livre, do famoso MBL, querendo aí chegar com tudo na disputa à prefeitura de São Paulo e evidentemente manchar nomes da esquerda, como o atual pré-candidato à prefeitura Guilherme Boulos, do PSOL, que é um grande apoiador aí do padre Júlio Lancelotti e evidentemente querendo crescer para cima do eleitorado bolsonarista, querendo tomar para si o voto dos conservadores e evidentemente da classe dominante paulistana. O MBL agora vem com tudo aí, inclusive na tentativa de mostrar que o vereador Rubinho Nunes e todos aqueles que, por qualquer motivo, são contra o padre Júlio Lancelotti estão com a devida razão. E agora essa, né, não tendo mais o que falar do padre, tiveram que resgatar aquela história absurda de que ele seja pedófilo ou qualquer coisa nesse sentido. É claro que
Não é uma questão aqui de pôr a mão no fogo por esse ou por aquele. A questão é o que a gente tem de materialidade, é o que a gente tem de apuração, é o que a gente tem de fatos e o que a própria justiça, o que as próprias investigações levaram a crer e chegaram à conclusão de que não há nada que comprove qualquer tipo de relação do padre com esses absurdos, com esses crimes. Portanto, já é um caso, um fato aí consumado, já é um caso encerrado, porém que o MBL insiste em fazer um papel ridículo, querendo atacar a qualquer custo o padre Júlio Lancelotti e todos aqueles que lutam por dignidade, respeito e melhores condições de vida para os menos abastados, né, para os mais sofridos aí da sociedade, e a gente só vê bobagem atrás de bobagem. Muito obrigado vocês que estiveram aqui nos acompanhando no podcast Mesa de Debates de Todo Pouco, notícias comentadas com André Montempo. Um beijo nos seus respectivos corações e tchau!